E falando de emoções, é importante também, durante o processo de aprendizagem, o professor manejar o tempo. Não adianta chegar e falar para a criança assim, olha, vocês têm 5 minutos para fazer atividade. Ó, faltam 10 minutos, vocês têm até a hora do intervalo para fazer atividade. Uma criança não tem essa noção do tempo, a não ser que o professor já esteja trabalhando a questão de tempo e relógio. Mas se são crianças menores, o professor fica colocando a questão do tempo, falando, olha, falta 5 minutos, vocês têm 5 minutos, vocês têm 10 minutos para fazer atividade. E não visualiza, não dá o recurso visual para a criança, de nada vale. Né? Ela não vai aprender a controlar a sua emoção, não vai conseguir ter a atenção necessária para desenvolver aquela aprendizagem, porque ela não sabe a questão do tempo. Então é importante o professor dispor de um recurso visual, como esse que eu coloco aqui, né? Fazer um desenho na lousa, na pizza, e dividir esses pedaços com o tempo, e a cada tempo, a cada minuto que se passar, vai pintando, e fala para os alunos, olha, já se passaram 5 minutos, o combinado eram 10, eram 15, ó, já se passaram 5, e a criança vai visualizando isso, e ela consegue se controlar na questão do tempo, controlar suas emoções, ter mais atenção durante essa aprendizagem de uma forma mais organizada, né? Porque se a gente não ensina isso para as crianças, talvez, né, o professor, em alguns casos, acaba colocando culpa no outro. Então é mais fácil eu colocar a culpa pelo fracasso da aprendizagem no outro ou nos outros, do que olhar o meu processo de aprendizagem, o que eu estou, quais são as ferramentas, os métodos que eu estou utilizando. Né? Então, se eu colocar que essa criança não aprende porque seus pais são analfabetos, tá, e aí, isso justifica alguma coisa? Se os pais são analfabetos, não vai dizer que toda criança que tem pai analfabeto não vai aprender, né? Isso a gente coloca como um julgamento, e nós não podemos levar dessa forma. Essa criança não aprende porque tem problemas emocionais dentro de casa, e quem é que não tem problema emocional dentro de casa? Essa criança não aprende porque tem problemas mentais. Toda criança é capaz de aprender. A partir do momento que o professor coloca essa crença para ele, a gente coloca que é uma crença limitante, que limita ele de pensar em estratégias, né, diferentes que vão favorecer a aprendizagem do aluno. Então é importante o professor ter claro que todos são capazes de aprender. Toda criança é capaz de aprender. Né? Mas para que ele consiga dar conta disso, desse processo de aprendizagem, ele tem que levar em conta o seu planejamento. O planejamento é o fio condutor do processo de ensino-aprendizagem. Então, durante o processo de planejamento, é importante que o professor examine sua prática, tenha um registro, faça um portfólio, que ele faça uma autoavaliação sobre a sua aula, que ele se questione. E eu coloquei algumas questões aqui para nortear esse planejamento, né, essa autoavaliação. Né? Por que será que o aluno não construiu o conhecimento quando eu utilizei esse método? Por que o aluno não construiu o conhecimento quando eu utilizei esse método? Lembrando que é importante ter um método, sim, né? Mas que, como eu coloquei no início, né, que cada criança aprende de uma forma diferente. Dependendo se eu uso um método com uma criança com dislexia, esse método talvez não vai ser importante, não vai ser relevante para uma criança que não tem dislexia, ou vice-versa. Então, é importante fazer uma avaliação do método que está sendo utilizado. Quais foram os processos mentais que ele utilizou para chegar a determinada resposta? Foi dada oportunidade para questionar a criança como que ela adquiriu aquela resposta, como que ela chegou naquela resposta? Né? Quais foram os caminhos que ela utilizou para dar aquela resposta? Lembrando lá atrás, quando eu falei das sinapses, né, que as sinapses no processo de aprendizagem, elas são importantes. Conversando com os professores, eu costumo dar exemplos para eles, né? Olha, quando a criança ela vai falar com você está lá na porta da sua sala, conversando com outro professor, colega seu, porque está resolvendo uma coisa muito importante, por isso você está lá na porta da sua sala conversando com seu colega, professor, e a criança chega com um caderninho do seu lado, né? O que nós, né, a maioria dos professores costumam fazer, quando o professor se vê numa situação que ele está ocupado,
e não pode dar atenção para a criança naquele momento. E a criança chega com o caderno para mostrar para o professor. A gente não sabe o que aquela criança vai falar, se ela vai pedir para ir ao banheiro, até porque ela não vem com um pisca-alerta na testa dizendo o que ela vai fazer, né? O que o professor geralmente faz nessa situação? Ele fala para a criança ir sentar. Nesse momento que manda a criança ir sentar, ela está com o caderno, de repente ela está com uma dúvida da atividade. E quando a gente pede para a criança ir sentar, a gente mata uma sinapse aí. Porque seria a sinapse da dúvida. Olha, eu estou com uma dúvida e preciso de uma resposta para aquilo. E muitas das vezes, quando o professor retorna para essa criança para perguntar o que você queria, ela já nem lembra mais o que ela queria. Ela já não sabe mais aquilo que ela queria, né? Porque a dúvida era naquele momento, a partir do momento da forma como o professor mandou ela sentar, né? Lembra que eu falei da questão das emoções, né? Que a aprendizagem envolve emoção e tem que ser uma emoção positiva, tem que ser uma emoção prazerosa. A aprendizagem tem que se dar por motivação. A partir do momento que manda a criança sentar, acabou. Aquela dúvida, ela vai esquecer. E aí, quando chegar numa atividade que precisa ser de uma forma mais avaliativa e sistemática, ela não vai bem, né? E aí, o que acontece? O professor acaba pondo a culpa na criança. Então, fica uma questão apenas para a gente pensar, talvez, nas nossas práticas enquanto professor. Então, pensar nos processos mentais que a criança utilizou para chegar a determinada resposta, o professor estar atento ao processo que a criança utilizou, é conversar com a criança como que ela chegou naquela resposta, tá? O que ela já sabe a respeito desse conhecimento, foi dada oportunidade para conversar com a criança sobre aquele conhecimento, se ela já sabia, fazer o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Propor roda de conversa, sem necessariamente ficar falando do determinado tema X, né? Ou falar, por exemplo, vamos falar, hoje o tema é água, então eu vou falar, perguntar o que eles entendem sobre água. Não, durante a semana você vai colocando temas referentes à água, né? Para quando chegar no dia da aula específico que você quer trabalhar sobre a água, a criança já ter claro mais ou menos aquilo, e você, enquanto professor, já ter claro aquilo que ela já sabe referente a esse tema, tá? O que ela ainda não sabe, mas está em vias de aprender, nesse momento que eu estou fazendo esse planejamento, que eu estou dando oportunidade para a criança falar, né? Eu vou fazer o levantamento daquilo que ela não sabe, mas daquilo que ela já está em vias de aprender, daquilo que ela já está no caminho ali para desenvolver essa aprendizagem. E pensando também quais são as outras estratégias educacionais que podem ser utilizadas para mediar a construção do conhecimento. Lembrando que tem que ter algumas estratégias, sim, né? Por isso que é importante fazer essa autoavaliação, essa reflexão, né, durante o processo de aprendizagem. E seria interessante fazer para todos, né? Na hora que você está fazendo o seu planejamento, pensar em determinados alunos, né? Pensar na sala como um todo, pensar em alunos específicos, fazer o registro, ter portfólio, tudo isso é importante. Não simplesmente falar que aquela criança não aprende porque ela tem deficiência intelectual, então ela tem deficiência intelectual e pronto, ela não vai aprender. E não é bem assim, né? Nós temos que ofertar os estímulos, né? Dar estímulos, propor conversa, propor o diálogo com os alunos, pensando na criança que tem deficiência intelectual, na criança que tem transtorno de aprendizagem, né? É importante, quando você termina a sua aula, no final da aula, propor um momento de uma revisão mais tranquila, perguntar para as crianças, né? O que nós fizemos de legal hoje, né, na disciplina de matemática ou em língua portuguesa, o que foi de legal, porque quando você fala que foi de legal, está reforçando um comportamento positivo, está reforçando uma ação positiva, e de que aquilo é legal. O que nós fizemos de legal, que foi interessante, que foi bacana em matemática? E deixa as crianças falarem, elas vão colocar o que elas fizeram, o que foi interessante, o que chamou a atenção, né? Até porque, durante o processo de aprendizagem, né, nós temos um tempo de atenção, né? Então, algumas crianças, nós mesmos, quando nós estamos lendo um livro, de repente você se vê que você se perdeu naquela leitura ali, você tem que ler tudo de novo, porque, vou usar um termo bem simples aqui, né? Sua alma saiu do seu corpo, depois voltou e você olhou para assim, nossa, deixa eu retomar essa leitura porque eu me perdi.
Tipo assim, não estou entendendo nada daquilo que eu li. E aí você retoma a leitura. Se com nós, adultos, nós temos esse tempo de atenção, imagina com a criança, que são vários estímulos, várias crianças, né? Uma falando uma coisa, outra falando outra. Então é importante propor esse momento de reflexão, de retomada daquilo que aprendeu no dia, deixar eles colocarem, porque cada criança vai colocar um ponto que determinada criança não percebeu, e aquela que colocou vai favorecer a aprendizagem dela. Né? Eles vão estar compartilhando conhecimento. E no dia seguinte, fazer a mesma coisa, falar para eles, perguntar o que nós fizemos de legal ontem. Olha, legal, nós fizemos de legal ontem, você também está trabalhando na questão de percepção de tempo ontem, o que foi legal, ó, a emoção, e deixar eles falarem, né? E vai estar fazendo levantamento de conhecimentos prévios, vai estar trabalhando a memória. E aí entra o outro item, quando a gente fala da deficiência intelectual. O que eu trouxe referente à deficiência intelectual está de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é importante o professor ter claro sobre o que o DSM-5 traz sobre deficiência intelectual, que a criança, a pessoa, para ter o diagnóstico de deficiência intelectual, ela tem que ter né, uma desordem de déficit intelectual e déficit adaptativo. Não é nenhum e nem outro, são os dois em conjunto. Tá? Ela tem que ter prejuízo no déficit intelectual e prejuízo no déficit adaptativo. Tá? Então, ela tem que ter prejuízo de raciocínio, de solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, de juízo, aprendizagem acadêmica por experiência, independência pessoal, responsabilidade social, autonomia das atividades de vida diária, dificuldade da comunicação. Então, a criança com deficiência intelectual, de acordo com o DSM-5, aquilo que o médico vai diagnosticar, ela tem que ter desordem, né? Tem que ter prejuízo nessas duas áreas, não é em nenhuma e nem outra, são as duas em conjunto. E aí, o que ele coloca como importante? Né? O que eu trouxe é importante o professor saber os critérios, até para observar a criança. Né? De repente, está com um aluno na sua sala, está com dúvida se ele tem deficiência intelectual, se ele tem algum transtorno específico de aprendizagem, ou se ele tem apenas uma dificuldade. Para a deficiência intelectual, é importante o professor ter claro que a criança ela tem que ter prejuízo das funções intelectuais, tem que ter prejuízo do domínio conceitual, que é o acadêmico, domínio social, que são as relações sociais, como ela lida com as outras pessoas, se ela é aquela criança muito inocente, né, se tem habilidade ou não para fazer amizades, se ela tem um domínio prático de atividade de vida diária, se ela tem autonomia, se ela sabe cuidar do próprio corpo, da sua higiene, se ela tem condições de lidar com questões do dia a dia, do cenário da vida. Né? Então, isso é importante o professor ter claro, né, caso precise fazer algum relatório, ele poder colocar as palavras corretas, ter clareza dentro daquilo que o DSM-5 propõe. Tá? Lembrando que, na hora de você fazer um relatório, você não vai dizer, o aluno tal, ele tem deficiência intelectual. Não, a gente não dá diagnóstico, nós não somos médicos para isso. Para isso tem o médico, o neurologista habilitado para tal. Nós apenas colocamos hipóteses. Né? A criança, ela apresenta prejuízo no raciocínio, ela apresenta prejuízo na solução de problemas, ela não mantém o discurso dentro do contexto, ela não tem autonomia para cuidar de sua higiene, né? Dependendo da idade, se ela já está na idade de ter essa competência, ela não adquiriu essa competência ainda, tá bom? Então, é importante o professor saber, ter claro desses critérios. Né? Tem outros critérios dentro do DSM-5, mas para gente, para nós professores, é importante o critério A e o critério B, que o DSM-5 propõe. E dentro desses critérios, é importante nós termos algumas estratégias pedagógicas para utilizarmos com os alunos na sala de aula. E essas estratégias, né, quando você tem um aluno com deficiência intelectual, como que você vai tratá-lo? Tratar o aluno de maneira natural. Ele tem deficiência intelectual, mas nem por isso ele vai ser o mais favorecido ou menos favorecido. Tá? Tratar de maneira natural, as regras são colocadas para todos os alunos e ele vai ter que entrar nessa regra também. Por isso que é importante ter o recurso visual, para alguns casos é importante o recurso visual. Respeitar a idade cronológica.
oferecer atividades compatíveis relacionadas ao que está sendo ensinado aos demais alunos. Ou seja, eu não vou tratar o aluno que tem 9 anos, que ele tem deficiência intelectual, né, como se ele tivesse 5. Não, eu vou tratá-lo de acordo com a idade dele, 9 anos. E vou oferecer atividades compatíveis. Aí entra a questão da adaptação das atividades. Talvez a criança ela não dê conta de realizar a mesma atividade, da mesma forma que está sendo proposto para os demais alunos, mas ela, dentro daquilo que está sendo ofertado, o que ela consegue fazer? Se eu estou trabalhando matemática na casa da centena, né, e ela ainda está na unidade, vamos trabalhar a unidade com ela. E à medida que ela vai adquirindo habilidades e competências, você vai passando por nível de dificuldade, vai aumentando esse nível de dificuldade. O que não pode acontecer é o aluno com deficiência intelectual estar realizando uma atividade totalmente fora do que está sendo proposto para a sala de aula. Se os alunos estão fazendo atividade de matemática, ele vai fazer uma atividade de matemática dentro daquilo que ele dá conta. Né? Se é língua portuguesa, se é produção de texto, ele não adquiriu competência para escrita, né, leitora, mas ele fala muito bem, então vamos trabalhar essa competência oral com ele, essa produção de texto oral com ele, tá? E à medida que ele vai desenvolvendo, você vai dificultando, vai colocando, vai aumentando esse nível de desafio. Incentivar a autonomia, trabalhe a autonomia, né? Dê tarefas na sala de aula para desenvolver essa autonomia, pedir para levar um recado para a professora da sala ao lado, ou para a direção, trabalhar essa autonomia, buscar algum material, trabalhar essa questão de autonomia com ele. Estabelecer objetivos de acordo com a necessidade do aluno, que eu coloquei referente às atividades. Né? Então, para cada aluno, a gente tem que ter um objetivo específico para eles. Dependendo daquele momento, o importante para ele é eu trabalhar as regras. Então, não trabalhar as regras, mas dentro do contexto das atividades. Dividir instruções em etapas, olhando nos olhos do aluno. É importante olhar para o aluno, né? Porque na hora que você está olhando, ele consegue focar a atenção dele em você, de repente é um aluno bem visual, né? E aí ele vai conseguir desenvolver a atividade. E dividir as instruções em etapas. Falar o que é para fazer a cada passo, não falar tudo de uma vez. Fazer uso de materiais concretos, letras móveis, blocos lógicos, ábacos, jogos de alfabetização. É importante trabalhar com o concreto, para que a criança precise explorar. E eu coloco isso para todas as crianças. É importante toda criança explorar a aprendizagem. Né? Eu não posso trabalhar a questão de relação dentro e fora no papel se eu não explorei o espaço antes. Né? Trabalhar a questão em cima e embaixo no papel se eu não explorei a questão do espaço com ele antes, a questão do corpo, o movimento do corpo. Então, isso é importante acontecer. Né? A gente vê muitas questões da educação infantil, já está vindo com papel para a criança, e está deixando o concreto, está deixando o brincar, explorar o ambiente. Né? Isso está ficando em segundo plano. Não, isso tem que ficar em primeiro plano. A criança precisa explorar, estabelecer uma rotina. Isso para todos os alunos é importante saber o que vai acontecer no dia de hoje. Até para o próprio professor, né? Uma rotina. O que vai ser feito no dia de hoje? De repente, pode ser uma rotina por escrita, uma rotina com foto, uma rotina com desenho. Aí o professor vai adaptar dentro daquilo que vai favorecer o aluno. Tá? Mas é importante ter uma rotina. Estabelecer momentos de revisões das atividades, aquilo que eu falei anteriormente, de deixar momentos para as crianças estarem falando. Não só revisão por escrito, ou através de desenhos, mas deixar eles estarem colocando aquilo que eles fizeram de bacana no dia de hoje. Depois pode pedir para fazer um desenho referente a determinada atividade. Reforçar comportamentos adequados, elogiar todo comportamento legal, bacana, que a criança teve, né? Elogiar, falar, nossa, que legal que você fez isso, né? Fiquei feliz pelo aquilo que você fez, né? Isso vai trazer para ele a questão da motivação em sempre querer fazer algo legal. Ter registro dos avanços, ter um portfólio, isso é muito importante, o professor ter um portfólio dos avanços. Geralmente o professor pontua dificuldade da criança, aquilo que ela não sabe, todo mundo já sabe que ela não sabe.
né? Mas a gente quer saber quais são os avanços que você, professor, enxerga de avanço no seu aluno. É um momento de reflexão mesmo. Quais são os avanços que você percebe na sua criança? Ter parceria com professores de educação física e arte. Eu falo que esses caras são top. A gente tem que abraçá-los e não desgrudar mais, porque eles vão nos ajudar na questão da observação, na questão do desenvolvimento psicomotor, na questão da comunicação, da interação com o outro, né? A professora de educação física e arte são peças fundamentais nesse processo, nessas estratégias pedagógicas do aluno com deficiência intelectual, não só com ele, mas para todos os alunos é importante. Aí, continuando, né, na mesma linha de raciocínio, pensando na deficiência intelectual, tem transtornos específicos de aprendizagem, que é um fator intrínseco da criança, é dela, com ela, né? É caracterizado por um transtorno neurobiológico afetando o desenvolvimento das habilidades acadêmicas, por isso que chama transtorno específico de aprendizagem, porque é habilidade acadêmica. Lembra, deficiência intelectual, eu tenho déficit intelectual e adaptativo. Transtorno específico de aprendizagem são habilidades acadêmicas. Tem um fator ali gritante no desenvolvimento. Então, são habilidades que incluem a leitura exata e fluente de palavras isoladas, a compreensão da leitura, a expressão da escrita e ortografia, cálculos aritméticos e raciocínio matemático, solução de problemas matemáticos, ou seja, transtornos específicos de aprendizagem. O que é isso? Dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. Isso tudo entra nos transtornos específicos de aprendizagem. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a criança ela não está acompanhando na questão da leitura e da escrita, de já dizer que ela tem uma deficiência intelectual, ou que ela já tem uma dislexia. Talvez seja uma questão emocional que ela esteja passando na casa dela, alguma questão que esteja acontecendo com ela, que surge aí a dificuldade, que é uma coisa externa também, um fator externo que interfere na aprendizagem. O transtorno específico de aprendizagem está com ela, a deficiência intelectual está com ela. A diferença da deficiência intelectual e para o transtorno específico de aprendizagem é que a criança com transtorno específico de aprendizagem, a inteligência dela é normal, ela não tem nenhum comprometimento cognitivo. E o que o DSM-5 ele propõe, o que ele traz, né, de critérios para avaliar a questão dos transtornos específicos de aprendizagem? O DSM-5 ele coloca que são dificuldades das habilidades acadêmicas por mais de 6 meses de intervenções com pelo menos a presença de um dos sintomas a seguir. Ou seja, antes de dizer que a criança ela tem um transtorno específico de aprendizagem, é necessário que a escola ofereça o processo de intervenção de 6 meses. Tá? Eu estou colocando a escola, porque entra na questão da habilidade acadêmica. Antes de dizer que ela tem dislexia, eu tenho que ter utilizado todas as estratégias e recursos possíveis para verificar se é de fato a dislexia, ou disgrafia, ou descalculia. Então, o DSM-5 ele propõe uma intervenção de 6 meses, pelo menos, né, de um dos sintomas a seguir que ele coloca aqui. Então, ele traz, né, a criança, para ter um transtorno específico de aprendizagem, ela tem que ter prejuízo, né? Leitura de palavras isoladas, em voz alta, de forma incorreta ou lenta, né? Dificuldade para compreender o sentido do que é lido, dificuldade para ortografar, ela comete múltiplos erros de gramática ou pontuação na frase, coloca parágrafos de forma inadequada, né? Não expressa suas ideias com clareza, ela tem dificuldade para dominar o senso numérico, ela usa ainda os dedos, ela precisa dos dedos, precisa de um recurso concreto quando não é mais para ela fazer uso disso, era para estar na fase da abstração, né? Ela precisa do concreto. Ela perde-se no meio dos cálculos aritméticos, ela pode trocar as operações, ela tem dificuldade no raciocínio lógico matemático. Esse critério A, que é o importante para o professor ter clareza, tem outros critérios, tem o B, o C. Pensando na questão no âmbito escolar, né, se o professor tiver que fazer um relatório para o neuro, que é o neuro que vai dar o CID do transtorno, o professor precisa ter claro
né, que relatório que ele vai escrever, o que ele precisa observar. Lembrando que não é o professor que vai dar o diagnóstico, ele apenas vai dar a hipótese, e também não vai colocar, e tenho a hipótese de que meu aluno X tem dislexia, não. Você vai usar, colocar exatamente o que está acontecendo com ele, dentro do processo de aprendizagem, dentro daquilo que já era esperado para ele adquirir, ele ainda não adquiriu. Tá? Então, o DSM-5 ele traz algumas palavrinhas bacanas para ser colocadas, né, em relatórios. O critério D, para transtorno específico de aprendizagem, então, tem que excluir a deficiência intelectual, tem que excluir a baixa acuidade visual, questões auditivas e outros transtornos mentais ou até a instrução inadequada, que é na metodologia, nas estratégias que o professor usa. Então, excluindo isso e ele entrando num daqueles critérios do que o A elenca para transtorno específico de aprendizagem, fica mais fácil de ter um diagnóstico específico, né, sobre o transtorno específico de aprendizagem e qual seria esse transtorno, se entra na dislexia, na descalculia, na disgrafia, desortografia. Então é importante o professor ter claro o que o DSM-5 propõe, pensando que ele coloca um período de 6 meses de intervenção, né? Então, primeiro a gente começa com a intervenção na sala toda, com a sala toda, o professor muda a estratégia de ensino, coloca, né, trabalha, muda sua metodologia, as atividades, né, de uma forma mais direta, dentro da dificuldade que o aluno está, dentro da dificuldade que o aluno apresenta. Não resolveu com o coletivo, então vai para pequenos grupos, se trabalha com pequenos grupos, né, um grupo menor, onde o professor consegue dar uma atenção mais diferenciada, uma estratégia mais diferenciada. Ele também, a criança não evoluiu, continua tendo dificuldade, não avançou, o que avançou foi muito pouco, aí sim vai para especialista. E a criança que avançou continua sendo monitorada e ela tem, na verdade, o que aconteceu com ela poderia ser uma possível dificuldade de aprendizagem, né? Que muda a instrução, muda a metodologia e ela dá conta, tá? Aí entra uma dificuldade de aprendizagem. E quando eu falo da questão do relatório, que eu estava colocando, do professor fazer o relatório, é importante a gente formar essa rede, né? Essa rede de diagnóstico e encaminhamentos para os atendimentos. Então, a gente tem um médico. O médico é o que vai dar o CID. O médico é o que vai dar o CID para deficiência intelectual, é o médico que vai dar o CID para transtornos específicos de aprendizagem. Não somos nós, professores, não é o fono, não é o psicólogo, muito menos o psicopedagogo. Somos nós, é o médico que vai dar. Nós apenas fazemos essa ponte por meio de relatório, né? Ainda existem médicos, me deparo com umas questões na clínica de médicos, de pais que já trazem o laudo fechado da criança, de criança que já tem dislexia, que quem fechou foi o neuro, sem conversar com a escola, sem conversar com o fono, sem conversar com o psicopedagogo, mas se a criança não está fazendo acompanhamento com esses outros especialistas, mas com a escola ela está. Então é importante o médico ter o feedback da escola, né? Não simplesmente fechar esse diagnóstico sem saber da opinião dessas outras pessoas, apenas com a fala da família. A família fala muitas coisas importantes, mas às vezes o professor vê outras coisas da questão pedagógica que a família não vê. E o médico acaba fechando um diagnóstico que acaba sendo falso. Então é importante nós formarmos uma rede onde o professor e a família mantêm contato com o médico, o professor, família, fono com o médico, o professor, família, fono, família com o médico, psicólogo, com o psicopedagogo junto. Então, formando uma rede, quando isso de fato acontece, nós temos, aí sim, tem laudos realmente que são válidos. Né? Quando existe essa rede, eu sou a favor de uma rede de apoio que auxilie tanto a família, como o professor, a própria criança, né, na questão do desenvolvimento dela, na questão da aprendizagem. Tá? Então é importante ter claro isso. O professor saber fazer um bom relatório, colocando os aspectos cognitivos da criança que ele observou, né, os aspectos pedagógicos do desenvolvimento da criança, os aspectos emocionais dessa criança, os aspectos psicomotores do desenvolvimento dessa criança, aquilo que ele observou. E sim, mediante tudo isso, fazer um belo relatório,
né, e encaminhar para o médico especialista. E mesmo assim, tendo essas conversas com o fono, com o psicólogo e com o psicopedagogo, finalizando. E para a gente refletir dentro do que foi proposto no processo de aprendizagem, quando a gente olha para os alunos, eu tenho que pensar, que potencialidades tem no aluno? Que potencialidades tem no aluno com deficiência intelectual? Que potencialidades tem no aluno com transtorno específico de aprendizagem? Não pensar nas dificuldades ou naquilo que ele não sabe, porque aquilo que ele não sabe, até ele sabe que ele não sabe, mas na potencialidade dele, enxergar essa potencialidade. Não simplesmente fazer desse aluno mais um na sua sala de aula, mas que ele de fato seja incluído na sua sala de aula, que você possa, professor, fazer a diferença na vida dessa criança, né? Fazendo um planejamento de uma forma adequada, entendendo que se ele tem um transtorno específico, se ele tem uma deficiência intelectual, são questões onde você, enquanto professor, vai trabalhar com os estímulos. Você vai trabalhar os estímulos. Não apenas ficar questionando, talvez o professor da sala de recurso, eu tenho um aluno que não está acompanhando, né? Ele tem deficiência intelectual. Né, ele precisa passar no neuro para vir esse laudo. Tá, vai vir o laudo, e aí? Você vai continuar fazendo o seu trabalho, porque o laudo é apenas mais um papel que vai favorecer ele para outros benefícios. Mas o seu trabalho enquanto professor, na sala de aula, vai ajudá-lo muito na questão do desenvolvimento acadêmico dele. Talvez tenha algumas crianças que só tem a escola, não tem outros acompanhamentos. E vai ser na escola a peça fundamental para o desenvolvimento dele. Então, ficar pensando que eu preciso de ter o laudo daquele aluno, né, para saber de fato aquilo que ele tem, vai ser apenas um papel que você vai receber. Né? O aluno tem deficiência intelectual, o aluno, né, eu sabia que ele já tinha dislexia, tá, e aí? Qual vai ser o seu trabalho? Né? Qual a potencialidade que ele tem? Vai ser mediante a isso que você vai trabalhar. Não simplesmente se apegar na questão do laudo, e sim na questão com a potencialidade que ele tem, que você enxerga, ok? Existem duas escolhas primordiais na vida. Aceitar as condições como elas existem, então, aceito que tem um aluno lá na sala e acaba sendo apenas mais um, ou aceitar a responsabilidade de mudá-las, de fazer diferente, de ser a diferença na vida dessa criança. Porque quando você é a diferença na vida dessa criança, você também faz a diferença na sua vida enquanto professor. Então, aqui eu encerro, né, a minha participação nesse ciclo de palestras, tem as referências que eu utilizei, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, lembrando também que tem o meu site, www.paulabelém.com.br, lá tem os meus trabalhos, tudo que eu faço, né, um pouquinho da minha história, lembrando que eu faço orientação de professores da educação especial do município de Suzano, da prefeitura de Suzano, né, já estou há 10 anos nessa área da educação especial, atendo como psicopedagoga e coach.